Mesmo antes de Israel existir, seus fundadores sonhavam com o que um israelense deveria ser. Um judeu que era bronzeado pelo sol, musculoso de trabalhar nos campos e pronto para se defender de tudo, desde mosquitos até invasores. Um judeu recuperando seu poder, se livrando de 2000 anos de bagagem da diáspora. O novo judeu seria destemido porque não haveria nada a temer. Ele falaria em sua língua ancestral e trabalharia em suas terras ancestrais. E ele construiria uma utopia judaica onde seus filhos cresceriam seguros e livres. É fácil imaginar o judeu forte e robusto vivendo na terra do leite e do mel. Mas sonhar é uma coisa, a realidade é outra. Após quase um século de dura realidade, frequentemente me questiono se nós, israelenses, somos como nossos fundadores imaginaram. Israel é lar de 10 milhões de pessoas, o que significa que é lar de 10 milhões de histórias complicadas e intrincadas. Sejamos judeus, árabes, imigrantes recentes ou aqui há 20 gerações, ninguém se encaixa perfeitamente em uma caixa. Mas passe tempo suficiente aqui e você começará a perceber tendências, especialmente entre os judeus israelenses. Você começa a categorizar as pessoas tentando entender como uma nação de refugiados e sobreviventes do Holocausto se transformou nisso. Um país pequeno, diversificado, repleto de nerds de tecnologia, agricultores, estudiosos, hippies, devotos em trajes religiosos e indivíduos secretamente piedosos usando correntes de ouro no pescoço e cigarros pendurados displicentemente nos lábios. Visto de fora, esta é uma nação de pessoas com muito pouco em comum. Sou uma treinadora de sexo tântrico e trabalho com mulheres e casais, e estou tentando mudar o mundo através do sexo. Primeiramente, ser israelense é manter a Torá e os mandamentos. Se você não os mantém, então como você é judeu? Primeiramente, eu sou gay, então, essa é a primeira coisa que vem à minha mente. E a segunda coisa, eu sou ateu, ok, eu não acredito em Deus. Haredi, autêntico e tradicional. Observo a religião e a tradição. Amo o povo e a terra de Israel. É seguro dizer que não é o que os fundadores de Israel imaginaram. Afinal, eles construíam uma sociedade ainda inexistente. Havia muito que eles não podiam prever. Eles sabiam que este novo país seria um centro para judeus de todo o mundo, que judeus religiosos e seculares viveriam lado a lado, apesar de suas visões concorrentes do judaísmo, que eles tinham que criar uma nova cultura nacional que unisse 2000 anos de tradições da diáspora. Mas ninguém poderia ter previsto a mistura caótica, vibrante e multicamadas que resultaria quando ateus declarados colidiram com pessoas de fé, ou quando judeus de toda a diáspora começaram a se misturar e casar, produzindo novas famílias com combinações improváveis de culturas e costumes. Os fundadores de Israel não sabiam o que não sabiam. Ainda assim esperavam que, independentemente de quem os futuros israelenses se tornassem, se uniriam em torno de um destino compartilhado. Levou algum tempo, mas após quase 80 anos deste agitado experimento israelense, definitivamente temos uma cultura distinta. E com essa cultura vem todos os estereótipos divertidos e ridículos que zombamos e abraçamos. Os israelenses são barulhentos e tribais. Os estereótipos dos israelenses, eu acho, são esses, que eles são barulhentos, que eles são exclusivistas, e é divertido, faz parte da diversão de ser israelense. Muitas vezes é divertido ser israelense. Temos milênios de cultura judaica como base e somos mestres em transformar tudo em piada, especialmente nosso trauma intergeracional. Mas demorou para desenvolvermos esse tipo de piada interna e irônica. Nos seus primeiros 5 anos como país, Israel mais que dobrou sua população, absorvendo onda após onda de refugiados judeus de todo o mundo. Ondas sucessivas transformaram a cultura de Israel. Os fundadores do país sabiam que os vizinhos não queriam compartilhar fronteira com um Estado judeu. Mas poucos previram que o mundo muçulmano logo expulsaria centenas de milhares de judeus. Muitos foram despojados de seus bens e enviados embora apenas com as roupas que vestiam. E ninguém previu que esses refugiados mudariam completamente o caráter de Israel. Os fundadores de Israel imaginavam uma utopia socialista europeia com secularistas cultos trabalhando nos campos durante o dia e lendo Spinoza à noite. Eles não consideravam a existência de outros judeus com visões próprias sobre a identidade judaica. Mas, quando a ampla diáspora judaica finalmente retornou para casa, o Oriente colidiu com o Ocidente e os resultados nem sempre foram bonitos. Até os anos 70, a maior parte dos imigrantes de Israel era de nações árabes e muçulmanas.
Esses judeus ficaram conhecidos como Mizrahim, ou seja, orientais. Esse rótulo criou uma falsa dicotomia entre os judeus do Oriente, vistos como atrasados e primitivos, e os judeus do Ocidente, considerados cultos e iluminados. Para muitos Ashkenazim, os Mizrahim eram muito semelhantes aos seus vizinhos árabes em aparência e sotaque. E no início de Israel, os árabes eram o inimigo. Isso deixou os judeus Mizrahi em uma posição estranha e contraditória. Eles eram muito judeus para seus vizinhos árabes e muito árabes para os judeus Ashkenazi. Dependendo de quem você perguntar, esse trauma ainda dói. Sempre houve racismo, espero que acabe. Este é um ódio infundado, que acabe logo. Mas o ódio infundado sempre esteve aqui. Apesar dos traumas iniciais, Ashkenazim e Mizrahim fazem piadas com seus próprios estereótipos e um com o outro. Mizrahim Amam, gastar dinheiro, ao contrário dos Ashkenazim. Dirigimos até Tel Aviv e gastamos milhares, mas nos divertimos. Os Ashkenazim não têm isso. Os estereótipos são bobos, mas reaparecem constantemente. É algo assim, Mizrahim são associados à alegria, boa comida e música. Ashkenazim, em contraste, são sem humor e tensos, com um forte senso de propriedade e uma culinária pouco inspiradora. 70 anos atrás, esses estereótipos poderiam ter gerado ressentimento, e alguns idosos que sofreram discriminação diretamente ainda se incomodam com o tratamento recebido nos primórdios de Israel. Mas, para os jovens de hoje, os estereótipos étnicos são apenas mais um motivo de riso e até de celebração. Eu, depois de um dia em Tel Aviv. Eu, após um mês morando em Tel Aviv. O que está acontecendo, Cupá? De onde você é? Ei, o que é isso? A terra de Israel? Onde fica a melhor terra do mundo? Todos concordam. Para comemorar, é preciso aprender com a comunidade Mizrahi. Eu sou Mizrahi. O que significa ser Mizrahi? Mizrahi é mais de um caflote. Ashkenazi é mais quieto, não muito alto. O que significa ser Mizrahi, ou Mizrahi israelense? É mais, sabe, comida com um toque diferente. Com o passar do tempo, as culturas Ashkenazi e Mizrahi se misturaram, dando origem a algo novo e exclusivamente israelense. Hoje, a cultura israelense está profundamente enraizada no Oriente Médio com muito orgulho. Em 2014, um popular cantor Mizrahi lançou a música Isso Não É Europa, satirizando o desejo dos israelenses de serem mundanos e ocidentais. A música termina relembrando aos israelenses que eles não são de Londres ou Amsterdã. Não importa o destino, você não pode fugir de sua israelidade. Essa israelidade é em si mesma uma mistura de Oriente e Ocidente, conservador e liberal, religioso e secular. Costumávamos classificar os judeus em orientais e ocidentais, Ashkenazim. Porém, atualmente, muitos são fruto de casamentos interraciais. O melhor amigo do meu filho tem um pai que é meio tunisiano, meio turco, e uma mãe que é Ashkenazi russa. Então, o que é esse garoto? A resposta é que ele é apenas Jonathan, é o que ele é. E então essa mistura dessas identidades, eu acho que ele criou um senso muito mais unificado de israelidade, mesmo com o aumento da polarização política. Para alguns, a israelidade é o que mais importa. Quando perguntei sobre sua origem étnica, eles me olharam como se eu fosse um alienígena. O que é um judeu oriental? O que é um israelense? Eu não entendo. Agora mesmo, estamos em guerra. Pessoas religiosas não lutaram, Ashkenazi não lutaram, Sefarditas não lutaram, todos lutaram. E quantos morreram? Deste grupo, daquele grupo, deste grupo? Você pergunta se sou um israelense Mizrahi. Não acredito nisso. Todos nós estamos conectados e somos responsáveis uns pelos outros. Se fôssemos para a batalha agora, eu sou Mizrahi, você é Ashkenazi, você é de esquerda, eu sou de direita. Estão atirando em nós, não vou te proteger? Do que exatamente você está falando? Quanto mais pessoas converso, mais ouço variantes disso. Apesar de desacordos profundos e duradouros, a pressão externa parece ter aproximado os israelenses muito mais do que nunca, mudando seu senso de quem eles são. O Oriente Médio é conhecido por sua hospitalidade calorosa. Nesse aspecto, os israelenses são iguais a todos os seus vizinhos. Na minha opinião, ser israelense é ser um verdadeiro amigo de todos, sorrindo para todos mesmo que você não os conheça, sorrindo sempre ajudando a todos. Se for para desistir, sirva ao seu país com orgulho. É isso, seja um irmão para todos.
Para um país tão famoso, Israel é surpreendentemente pequeno, o que acentua seus contrastes culturais. É um exagero dizer que todos conhecem todos, mas estão conectados de alguma forma, como 6 graus de Kevin Bacon, segure o bacon. Esse é um dos motivos pelos quais israelenses, como outros povos do Mediterrâneo, são conhecidos por estarem muito envolvidos na vida uns dos outros. O que significa ser israelense? Tipo, como você descreveria o que é ser israelense? Eu sinto como ser independente, livre. Adjetivos que eu penso quando penso em israelenses inúmeros. Eles viajam em grupos, têm famílias grandes, opinativos, profundamente investidos nas pessoas ao seu redor, na política. Temos dados interessantes de que os israelenses são pessoas muito felizes. Isso é o que penso quando penso neles. Eu penso em pessoas felizes gritando umas com as outras, basicamente sobre suas vidas sociais. Não gritamos apenas sobre nossas vidas sociais, mas sobre tudo, inclusive como queremos que nosso país seja. A expressão 2 judeus, 3 opiniões reflete a diversidade de pensamento entre os mais de 7 milhões de judeus em Israel, especialmente quando se trata da religião compartilhada. Ironicamente, disse que uma vida feliz é sem internet e filmes, mesmo enquanto estamos aqui hoje para filmar um vídeo sobre a sociedade israelense. Estamos em Mea Shearim, uma das maiores comunidades ultra-ortodoxas Haredi em Israel, para perguntar como se definem e se veem na sociedade israelense. Uma pessoa ultra-ortodoxa cumpre os mandamentos de Deus. Eu amo Deus, Ele é o rei do mundo e eu sou seu servo. Primeiramente, ser Hared é o mais agradável e melhor coisa que representa a autêntica comunidade judaica conservadora que nossos antepassados eram. E é a coisa mais perfeita que pode existir. Mas nem todos concordam com como a vida na Terra Santa deveria ser. Embora religiosos e seculares possam compartilhar os mesmos espaços e falar a mesma língua, é como se vivesse em países diferentes. A cultura de Israel criou uma nova forma de ser judeu sem religião, algo com o qual não concordo. Não consigo me conectar com a cultura israelense. Para muitos judeus Haredi, ser israelense é viver na terra de Israel. É isso. Não se trata de uma fusão de Oriente e Ocidente, esquerda e direita, religioso e secular. Para muitos Haredim, ser israelense só tem sentido se fizer parte de uma identidade judaica religiosa. Isso gera tensões, já que 20% de Israel não é judeu. E os que são podem não ter nenhuma religiosidade. Mas até mesmo o israelense mais secular não consegue realmente escapar da religião e muitas vezes não quer. Está por toda parte, permeando a cultura de formas sutis e evidentes. Muitos se surpreendem ao descobrir que a maioria dos fundadores de Israel não eram religiosos no sentido tradicional e, em alguns casos, eram ativamente hostis à religião. Eles diferenciaram entre ser culturalmente judeu e seguir a lei judaica ou ter fé em um Deus judeu. Para eles, a Bíblia era um artefato cultural e histórico, não a palavra de Deus. Contudo, David Ben-Gurion ainda usava citações bíblicas para vencer debates com políticos religiosos no parlamento israelense. Um secularista declarado usando a Bíblia como trunfo. Tão mesquinho, tão israelense. Eu adoro isso. Em Israel, secular nem sempre significa... Isso ocorre porque em Israel e em grande parte do Oriente Médio, as fronteiras entre cultura e fé são facilmente confundidas. É possível jantar com a família no Shabat e depois ir para a balada sem contradições. A maioria dos israelenses se encontra entre a observância estrita da lei judaica e a total desconexão da religião. Porque Israel é um Estado judeu, não importa qual forma o seu judaísmo assuma, e para muitos o seu judaísmo é inseparável do seu amor pelo país. Quando questionado sobre a coisa mais israelense que ele poderia pensar, a superestrela pop israelense Omer Adam respondeu Tefilin, as pequenas caixas pretas usadas pelos homens judeus para rezar. E essa mistura de ritual judaico e cultura pop hebraica passou a definir o mainstream israelense. Adam canta sobre o amor romântico e a cultura festiva de Tel Aviv e Dubai. Não exatamente temas religiosos, mas em Israel você não precisa ser tradicionalmente observador para ser tradicional. Para alguns israelenses, a observância tradicional é parte essencial da identidade israelense, uma união perfeita entre religião e nação. Esses israelenses são conhecidos como Datim Leumim, religiosos nacionais, sua melhor em hebraico. Eu acredito no caminho da Torá e do trabalho. Gosto de aprender a Torá, de realmente aprender profundamente,
Mas é claro, por exemplo, vou me alistar no exército com a ajuda de Deus ou fazer serviço nacional. De certo modo, as comunidades religiosas de Israel se consideram israelitas modernos, dando continuidade ao legado dos ancestrais bíblicos. O profeta Ezequiel previu uma comunidade que ressurgiria a partir de ossos secos. E para muitos israelenses, não só os religiosos, essa profecia ecoa através das gerações. Por séculos fomos espalhados por todo o mundo. Tínhamos uma religião e identidade em comum, mas não uma cultura nacional. Então voltamos para casa e reconstruímos essa cultura juntos. Há tantas coisas sobre essa sociedade bela e fraturada que seus fundadores não poderiam ter imaginado. Há tantas coisas que realmente não entendemos sobre eles, sobre como era construir um país do zero, criar um refúgio seguro, reunir um povo disperso. Mas de um abismo de quase 8 décadas, algumas coisas são certas. Podemos não nos parecer com um novo judeu robusto e musculoso, idealizado por nossos fundadores. Podemos não ser socialistas seculares como eles eram e não concordar em muita coisa, exceto uma. Somos sortudos. Apesar da incerteza e do caos, apesar do derramamento de sangue, apesar do rancor que às vezes nos divide, somos sortudos porque vivemos na terra de nossos ancestrais. Somos sortudos porque podemos nos unir, todos nós de diferentes origens, com as mesmas raízes antigas e criar uma nova sociedade em uma terra muito antiga. Então, quem são os israelenses? Eles são uma mistura vibrante de Oriente e Ocidente, tradição ancestral e modernidade de ponta. Uma sociedade coletivista com uma teimosa veia individualista. Uma sociedade onde todos se intrometem na vida alheia. Como irmãos, nem sempre nos entendemos. Mas, como irmãos, estamos lá um para o outro, não importa o que aconteça. Somos a família mais barulhenta, tribal e dramática que você pode imaginar. Cada um de nós entrelaçado e conectado pelo antigo laço da história e pelas infinitas possibilidades de nosso futuro compartilhado.